Pronto, estamos de volta. Eu vou voltar a chamar a Cíntia, que é para permitir-lhe que ela dê as suas últimas opiniões e considerações sobre o tema. Cíntia, quando voltares, por favor, diz-me para que eu te possa adicionar. Estamos à espera, eu já fiz o convite. Estamos à espera que a Cíntia entre. Devo dizer que, pelo que foi dito, pela conversa que já aconteceu há coisa de uma hora, foi muito bom estar a ouvir de uma angolana, jovem, mulher, a falar da sua experiência como engenheira química. Aprendi bastante, eu acredito que vocês também devem ter aprendido muito. As vossas perguntas foram interessantes, esperamos ter respondido a todas elas. Se não foi, podem deixar que ela ainda vai cá estar e vai então poder dar ou responder a estas perguntas que vocês ainda tenham. E eu espero que tenham ficado esclarecidos, né? Que tenham aprendido também e principalmente que agora tenham bagagem suficiente para saber a distinção entre o químico e o engenheiro químico. Porque já vimos que são coisas diferentes. Apesar de um poder fazer também desempenhar a função do outro, não é... pronto, vou já cortar a minha ladainha, a Cíntia já cá está. Então, olha, como eu estava a dizer... Tive que pedir um telefone à rede de apoio. Desculpem lá que eu pensei em casa. Olha, aqui estamos mais uma vez a ver que a rede de apoio não é só importante, mas a tua é bem firme mesmo. Não, sim. É necessário, porque senão sem uma rede de apoio, como eu vos disse, sem uma rede de apoio não dá, não tem como. Então, olha, era como eu te estava a dizer. Eu não sei se as pessoas têm mais alguma questão. Se tiverem, podem ir deixando para que possamos responder bem rapidinho. E enquanto esperamos as perguntas, eu gostaria que tu desses assim as considerações finais sobre a tua experiência, sobre o que é ser e como é ser mulher num ambiente de trabalho que anteriormente ou por muito tempo foi designado um setor masculino. Bem, eu já especifiquei, né, que eu sou engenheira química, que trabalho na indústria petrolífera. Espero que tenham percebido mais uma diferença de um químico e um engenheiro químico. Espero que tenha vos motivado a entrar para a engenharia química. Trabalhando na indústria petrolífera, bem, a rede de apoio é muito importante. Sendo mulher na indústria petrolífera, eu não acredito, sinceramente, que seja difícil. Uma questão que as pessoas estão sempre a perguntar é a questão do assédio. Existe assédio, mas não existe assédio como as pessoas acham que existe. Porque isso é algo que é levado muito, muito a sério mesmo. Eu, por exemplo, se chegar e disser que o colega tentou me assediar, o colega pode ser despedido. Se eles eventualmente comprovarem que o colega tentou assediar-me. Então, isso é algo... A rede. Isso é algo muito, muito sério. Não fiquem com receio. Se o vosso receio é esse, por ser um mundo que tenha muitos homens e vamos ser sempre uma mulher no meio dos homens, isso não existe ao nível que as pessoas acham que existe. Mais o que eu posso dizer? Não é difícil, não é impossível. Eu acho que a quem quer nada é difícil. Este é o lema da universidade onde eu estudei. A quem quer nada é difícil. Se vocês realmente querem, gostam, batalhem para chegar até lá. Trabalhar 12 horas por dia não é tão difícil assim. Nem trabalhar de segunda a segunda. Vocês vão ver que depois da segunda
do segundo dia, vocês vão estar feitos robôs em modo automático, vão acordar para trabalhar na maior disposição. Eu costumo dizer que quando eu estou offshore são tipo as minhas férias de sono. Quando eu estou offshore são tipo as minhas férias de sono, consigo dormir o que eu não consigo dormir aqui. Consegue ouvir-me? Eu acho que fomos, provavelmente por causa da conexão, fomos interrompidos, mas pronto, eu acho que o que tivemos por cá foi muito importante, foi essencial para sabermos então esta distinção entre, pronto, está aqui. Mas a Cíntia quer continuar a dar o seu parecer e nós vamos permitir que isso aconteça porque é muito importante ouvir dela mesmo. Estávamos em que parte? Desculpem, esta rede de apoio não está funcionando. Márcia, eu vou ver o teu direto, eu quero ver os erros do teu direto, eu quero ver. Eu vou entrar rápido pelo meu telefone, porque esse telefone está mesmo impossível. Então eu vou 2 segundos para eu entrar para o outro. Tá bem, não tem problema, até porque já estávamos mesmo já no final, então está à vontade. E como eu estava aqui a dizer, né, apesar das falhas técnicas nos últimos minutos, o live todo foi bem interessante. E pelo que estou aqui a acompanhar os comentários, acredito que a maior parte, para não dizer todo mundo, gostou. Foi um tema bastante interessante, aprendeu-se muito, esclareceu-se certas dúvidas e foram também expostas aqui algumas curiosidades. Então é isso. Vou mais uma vez deixar-vos, ou permitir que a Cíntia continue a dar o seu parecer e fazer assim ou dar as últimas considerações sobre o tema. Voltei. Seja bem-vindo. Estávamos em que parte mesmo? Estavas basicamente a falar paramos exatamente na parte em que dizias, estavas a incentivar as mulheres a fazerem o curso se o problema ou se a dificuldade que elas acham que podem encontrar é o assédio no ambiente de trabalho. Sim. Se vocês acham que o assédio vai ser um problema, até mesmo para os homens que estão aqui a ouvir, não se incomodem se por acaso a vossa esposa, a vossa namorada, sei lá, a vossa companheira esteja trabalhando neste mundo, porque existe assédio, mas é aquilo que eu estava a dizer, não é o assédio que as pessoas acham que existe. É muito menor do que nos outros ramos, eu acredito. Porque isso é algo que eles levam muito, muito a sério, que as sanções são mesmo graves, pode levar a despedimento. Então, não levem isso como um problema. Quanto ao estar lá, é o que eu disse. No princípio, pode haver aquele olhar de uma mulher aqui, não sei o quê, mas é mais uma mulher, é uma cara bonita. Eu, no princípio, eu vi, vamos, daqui a bocado já vai desistir. Ou alguns assim com comentário, ei, não desististe, estás aqui. Ei, mais uma rotação, estás aqui. Olha, hoje então vamos atravessar de não sei quantos. Hoje então vamos não sei o quê. Assim, mas não levem isso a peito. Tenham bem em mente aquilo que vocês querem e batalhem por aquilo. Não se deixem incomodar por esse tipo de comentários. Ótimo. Então, meus caros, é tudo que a
a Cíntia já esteve cá a nos explicar. Então, se este é o vosso sonho, se esse é se essa é a área que vocês querem seguir, vão a todo vapor mesmo, porque referências para agora não nos faltam. Cíntia, eu gostaria de agradecer por teres partilhado a tua experiência, a tua perspectiva conosco, por ter também elucidado um bocadinho mais sobre o tema, sobre a tua área, e obrigada. Obrigada eu pela oportunidade de mostrar um bocadinho uma parte deste mundo. Obrigada a todos que assistiram desde o início e os que chegaram também agora. Obrigada, desculpem as paragens, mas é como se diz, isso é assim como a mãe vive em casa com uma criança, com esta internet. Isto é a real life. Exatamente. Tá bom. Um beijinho e continuação de uma boa noite. Beijinho, feliz noite. Tchau. Ah, não vamos embora ainda, vamos ficar com a Márcia. Sim. Isso mesmo. Beijinhos e até o live da Márcia. Eu vou estar nos comentários também a acompanhar. A deixar as minhas 500 perguntas. Márcia, prepara-te. Beijinho, obrigada. Então é isto. Tivemos aqui a Cíntia a falar-nos da sua vida como engenheira química e vamos ter, daqui a pouco, daqui a alguns minutinhos, a Márcia Alexandra, a falar-nos então da perspectiva dela como engenheira de petróleos. A Márcia já cá está desde o início, então vai ser muito simples encontrá-la. Pronto. Depois da Márcia entrar, eu vou aproveitar e fixar o tema, que não é diferente do que foi, só que voltado para a engenharia de petróleos. Boa noite, Márcia. Olá, Teresa, tudo bem? Tudo bem contigo? Também tudo bem, graças a Deus. Gostaria de agradecer por teres aceito o nosso convite e estares aqui então a falar um bocadinho muito, como quiseres, sobre a tua experiência como engenheira de petróleos e fluidos de perfuração. Isso. Soa bem fancy, bem uma coisa nerd. Esse é o nome, estou a gozar. Então, eu vou querer que faças a tua introdução e te apresentes, né, para o nosso público. Bom, eu sou a Márcia Alexandra, sou formada em Engenharia de Petróleo, trabalho como engenheira de fluidos de perfuração, como tu disseste, como a maioria das pessoas conhece como MAD Engineer, engenheira de lamas, e estou nessa posição desde 2018, finalzinho de 2018. E trabalhei algum tempo no laboratório aqui da base Sonews, porque eu trabalho no setor petrolífero. E depois comecei a trabalhar offshore também. Presentemente eu trabalho offshore. Ok, obrigada. Eu vou querer... Eu não sei se as pessoas que cá estão são as mesmas, mas se não, se tiverem alguma pergunta, podem deixar nos comentários. Mais de preferência que deixem aqui naquela caixinha que tem, assim, porque ler pelos comentários para não corrermos o risco de perder nenhuma das perguntas. Eu vou só no instante escrever o tema e deixar ele fixo. Uhum. Mas para não ficar assim esse silêncio bem estranho, vou começar por pedir que definas a engenharia de petróleo. Bom, a engenharia de petróleo é o quê? É o ramo da engenharia que se encarrega de toda e qualquer atividade relacionada com produção, exploração de hidrocarbonetos. O petróleo vem de hidrocarbonetos, então toda e qualquer atividade relacionada com produção, pesquisa, exploração é a minha área. Bem a tua área.
eu queria saber se existe se a distinção ou o título de fluidos de perfuração é obtida através de uma formação académica ou se é algo que é atribuído em função dos anos de experiência nesta área. Não. Existem as próprias companhias, que são as prestadoras, é que têm as suas academias. E essas prestadoras formam pessoas que já são engenheiras. No meu caso, eu já trabalhava para a minha empresa, então recebi. É uma especialização, na verdade. Então, fluidos de perfuração é o nome, assim, um bocado como tu disseste, fancy, mas nós chamamos o lama, essencialmente, que parece mesmo lama. Para quem já viu porcos, para quem já viu o ambiente em que os porcos brincam, vivem, o fluido que se utiliza quando se está a perfurar um poço, existem termos que eu só vou conseguir dizer em inglês, desculpem. Mas quando se está a perfurar um poço, não se perfura como se estivéssemos a partir o chão. Precisamos de um fluido e esse fluido é que é responsável de muitas coisas. Esse fluido é que permite com que o poço tenha estabilidade, porque quando nós estamos a furar, vamos para profundidades enormes. Então, enquanto estamos a perfurar, precisamos de ter alguma estabilidade, senão estamos a fazer um buraco sem propósito algum. Então, essa formação, geralmente, hoje em dia, as pessoas que já trabalham para as prestadoras é que vão fazer essas especializações. Mas antigamente acho que não funcionava assim. Eu tenho colegas que já trabalhavam offshore e em função da experiência, aquilo de aprender on the go, estás a ver? Tipo, estás a trabalhar offshore numa coisa que não tem nada a ver, mas te permites aprender algo diferente. Já conheci pessoas que trabalhavam nesse ramo, mas que aprenderam assim. Ok. Então, pode-se dizer que essa distinção atualmente é através de uma formação, mas existem pessoas que têm esta distinção não necessariamente adquiridas dessa forma, mas pela experiência de trabalho. Sim, os mais antigos, porque existem pessoas, eu pelo menos tenho cotas, que eu trato mesmo por cotas, que trabalham na empresa em que eu trabalho, que têm mais anos de experiência do que eu tenho de idade. Entende? E eu tenho 33 anos. Então imagina o que é tu estás a trabalhar com uma pessoa que essencialmente é uma enciclopédia andante. Ela não vai te dizer que ela foi, se calhar foi a Mad School, é como nós chamamos a escola de formação. Se calhar foi a Mad School, mas só por uma questão de ter o papelzinho, porque na realidade ele já tinha essa experiência. Ok. Quais são ou quais foram os maiores desafios acadêmicos enquanto se formava como engenheira de petróleo? Bom, eu não me formei aqui, eu formei-me nos Estados Unidos. Eu vivi 7 anos em Houston. E uma das maiores barreiras, apesar de ter um conhecimento vago, era a língua, né? Porque uma coisa é tu saberes o inglês, de ouvir música, de ver um filme, e outra coisa é aquele inglês literário que tu aprendes na universidade. Tanto que quando eu fui, as primeiras classes que eu fazia na universidade eram classes de matemática. Eu tive de fazer ainda aulas de reading, de writing, porque tinha deficiências. Então, isso foi uma. Eu era muito apegada à minha família, então estar longe de casa também foi uma dificuldade. E eu nunca tinha vivido sozinha. Nunca tinha vivido sozinha. Então, o estar a viver sozinha foi também uma das dificuldades. Agora, em termos realmente acadêmicos, se formos falar de cadeiras, cadeiras que eu mais passei mal foram Chemical Processes e Thermodynamics. Eram classes que eu xixilei e acho que Chemical Processes eu tive que fazer 2 vezes. Estou aqui, rio um bocadinho porque estou familiarizada com, ou pelo menos muitas pessoas que na área da engenharia falam da dificuldade principalmente de termodinâmica, então não é assim a novidade.
E quais são ou quais foram, quais têm sido os desafios profissionais? Bom, a primeira coisa que eu acho que vou salientar é isso que a Cíntia também falou, e eu também já mencionei, a questão de tu seres a nova, porque eu sou uma das últimas MUD engineers que o meu departamento tem. A última a entrar fui eu. Então sou essencialmente a mais nova. Dificuldades é tu seres respeitado, porque uma coisa é tu ires, tens o teu diploma e tal, mas uma coisa é a escola, outra coisa é o profissional que tu és. Então é muito difícil estar nessa condição de seres a nova, de seres mulher e tens que demonstrar às pessoas aquilo que tu sabes de verdade. Às vezes é frustrante tu estás a conversar com alguém e tu sabes, bom, se eu fizer isso, vai ser a forma mais rápida de eu resolver esse problema ou essa necessidade que o cliente tem. Mas as pessoas vão dizer, não, vão pôr em xeque aquilo que tu estás a dizer. Então, se calhar, vamos dar uma volta enorme para fazer uma coisa que poderias resolver em 2 passos, mas simplesmente não vamos fazer porque as pessoas acham que a minha opinião não tem valor. Primeiro desafio acho que é esse, mas eu acho que acho não, eu em termos profissionais, eu sou muito exigente com o meu trabalho, eu sou muito perfeccionista. Então, acho que em uma semana as pessoas conseguem olhar para mim e dizer, não, ela sabe o que ela fala, ela sabe o que ela diz. Então, essas coisas, se tu me permitires, facilmente vão desaparecer. Ok. Vou só recuar um bocadinho porque esqueci-me de fazer de frisar esta questão, que eu acho que é importante. Como é que foi o processo de da escolha desta área? Desde, não necessariamente no ramo profissional, mas no acadêmico, teve o Uhum. apoio da família, decidiu assim da noite para o dia, ou foi algo como o da Cíntia, que desde sempre soube que queria ser engenheira e Olha, engenheira. eu digo sempre que a matemática deixa-me excitada. Então, primeiro, eu sempre quis fazer engenharia de petróleo, mas exatamente por ser filhinha do papai. O meu pai nunca, e eu sempre quis fazer engenharia de petróleo, e o meu pai não queria que nós temos um centro de formação aqui no Sumbe, e eu Uhum. queria estudar lá. Mas o meu pai nunca aceitou que a filhinha dele saísse daqui e fosse estudar no Sumbe. E depois, eu queria fazer o ensino médio aqui. Na altura, o Colégio Cruz Linda tinha esse curso. Podias fazer engenharia de petróleo. Mas o meu pai também não queria que eu estudasse no Colégio Cruz Linda. Meu pai queria que eu fizesse o ensino médio na Escola das Madres, onde as minhas primas estudavam. E foi uma confusão. Eu disse, eu não vou fazer, eu não vou. Até que o meu pai encontrou um colégio assim na esquina do Cruz Linda e eu estudei no Nerica. É uma questão de teimosia, eu teimosa de um lado, ele teimoso do outro. Mas eu sempre quis fazer a minha engenharia de petróleo. O que acontece? Quando eu consigo a minha bolsa para sair daqui, a empresa pela qual eu fui escolheu uma universidade que não tinha esse curso. Então, eu fiz por nível, fiz ciências exatas. Mas tivemos um problema, atrasou. O ano que nós finalmente conseguimos ir para os Estados Unidos, o curso de Engenharia de Petróleo abriu na minha universidade. Quer dizer, na universidade onde eu estudei. Então, entrei. Mas é uma coisa que eu sempre quis fazer. É algo, trabalhar offshore. Eu, quando fui fazer a minha entrevista de emprego e perguntaram-me o que é que eu queria fazer, eu disse, eu quero trabalhar offshore. E eu não me imagino, desde que eu fui para offshore, eu não quero mais trabalhar aqui no office, eu não quero mais trabalhar no laboratório aqui em Luanda. Eu acho que a minha vida só faz sentido se eu trabalhar offshore. Então, é por aí. E quando escolheu a engenharia de petróleo, teve o suporte dos seus familiares? Ou a questão Ahm, ainda foi aquela de darem-te outras opções que não fossem a que tu querias? Tirando isso que eu já mencionei, essa dança das cadeiras com o meu pai, os meus pais nunca foram de dizer, nem a mim, nem aos meus irmãos, tu tens de fazer o curso X. Uhum. Nunca.
E todas as vezes que eu disse que queria trabalhar offshore, a preocupação da minha mãe era sempre: vais aguentar? Será que é para ti? Será que isso? Será que é aquilo? Mas uma imposição nunca houve. E eu, quando saí daqui para estudar fora, eu decidi o meu curso, eu fiz as minhas escolhas. Então, a minha família sempre me deu apoio nesse aspecto e nunca foi do contra. Ok. Ah, quando chegou aqui, né, visto que fez a sua formação superior nos Estados Unidos, quando chegou, teve na escolha, já sabia também qual era a universidade que queria ingressar ou ainda teve que fazer algumas pesquisas? Não, quem decidiu isso por nós, porque nós éramos um grupo. Nós conseguimos uma bolsa de estudos. Éramos 8 e fomos pela mesma companhia. Houve uma altura que companhias prestadoras faziam concursos e as pessoas ganhavam oportunidades de estudar ou aqui ou fora de Angola. Uhum. E nós éramos 8. Então, e todos os 8 fomos postos na mesma universidade. Ok, Então, nós só escolhemos essencialmente o curso que nós queríamos fazer, ok. porque a universidade foi escolhida pela empresa, eles queriam que nós estudássemos em Houston, queriam. E foi assim. Não foi uma escolha minha, foi pela empresa. Ainda nesta questão de decidir e escolher, teve acesso de alguma forma ao plano acadêmico do seu curso? Nunca foi uma preocupação de pedir isso, mas antes de sair daqui digo, porque quando tu chegas lá, o ensino americano não é dos melhores, mas é organizado. De formas que quase todo mundo, eu diria, principalmente os estudantes internacionais, que não sabem como o sistema americano funciona, são muito orientados. Por quê? Tu não te inscreves sem sentares com o teu advisor, para o teu advisor dizer-te: olha, este é o programa do teu curso, estas são as classes que tu vais fazer, vamos fazer essa classe esse semestre, vamos fazer essa classe esse semestre, essas vamos fazer depois. É uma forma de otimizar o teu tempo e de te orientar para aquilo que é a vida, para aquilo que é a vida da universidade. Então, sim, existe um plano do curso onde tu só escolhes o que vais fazer primeiro. E também tem aquelas classes que têm precedência, tipo, não podes fazer matemática 2 sem fazer primeiro a matemática um, né? Mas há classes, por exemplo, do quarto ano, porque nos Estados Unidos eles dizem que o engenheiro tem de ser completo. Então, sendo completo, tu vais fazer, para além das classes próprias da engenharia, tu vais fazer classe de música, vais fazer classe de sociologia, vais fazer classes de política, vais fazer, enfim, tu tens que ser o mais completo possível para não ser simplesmente uma máquina reprodutora daquilo que se fala na universidade, né? Ok. Deixa eu só ver se existe. Pronto, tem aqui uma pergunta da Karina Karen. Já trabalha há quantos anos? Há quantos anos é que a engenheira Alexandra já trabalha? Engenheiro Alexandre é ótimo. Bom, exatamente como engenheira de fluidos de perfuração, eu estou desde 2018. Final de 2018 foi quando terminou a minha formação nesse ramo. Foram 2 meses e meio. Eu fui em agosto, voltei em outubro. Uhum. Então, acho que tirei um mês de férias e logo a seguir comecei a trabalhar como técnica de laboratório. Ok, Desde 2018. Agora, a experiência offshore, acho que devem ser 6 meses ou algo assim. Eu tenho muito pouco tempo de offshore. ok. Um, a engenharia de petróleo, perdão, a engenharia de petróleo era uma área com bastante aderência. Diria que este pensamento mudou, continua a ser ou nem por isso? Eu acho que isso sempre foi muito o pensamento do angolano. Eu também, quando fui estudar fora, tinha essa percepção de que tu, no ramo petrolífero, fazes milhões e que quando eu voltasse, eu ia dar show. Mas, infelizmente, o país estragou na minha vez de ser adulta. Então, por quando eu terminei, foi numa das alturas em que
houve outro downturn, para quem não sabe, tipo um momento de baixa no setor petrolífero, que é o setor que as pessoas mais fazem dinheiro, mas também é o setor mais volátil. Significa que pode acontecer algo assim, o preço do petróleo pode baixar de um dia para o outro, de repente as companhias estão a despedir as pessoas, de repente já não há trabalho para ninguém. É o que nós estamos a viver agora por causa do coronavírus. Estávamos a vir de uma recuperação boa. O ano de 2019 foi bom para quase todas as companhias. Estávamos a subir bem, já estávamos com muitas sondas aqui de novo. Mas bastou uma pandemia como o coronavírus para o preço do petróleo baixar, para as empresas estarem a demitir. Então, eu acho que eu não tenho, para ser sincera, não tenho muita percepção de como funciona as universidades. Acho que aqui deve ter uma ou duas, que é o Piaget, acho que tem engenharia de petróleo, se não me engano. E acho, não sei se especificamente a Universidade de Agostinho Neto tem esse curso. Então eu não te posso dizer, nunca acompanhei muito o desenvolver disso aqui. E como eu te disse, eu já entrei para a minha empresa numa altura de crise. Foi uma das últimas que entrou e fechou a porta. Depois de mim, acho que voltamos a recrutar exatamente no ano passado. Entraram 2 pessoas no meu departamento, mas também um recrutamento assim a conta-gotas. Exatamente por causa da situação que se vive. Ok. Tem o Rito e Charlie, ou Itachi, perdão, tem uma pergunta. Mas por ser leigo, espero que não esteja a falar algo desnecessário. Dizem que em Angola vivemos de subvenção do valor do petróleo. Isso é real? Eu não sei responder essa pergunta. Honestamente, não sei. Porque eu não trabalho, deveria saber, obviamente, porque trabalho nisso, mas eu trabalho numa área que não é a minha área, quer dizer, dentro do setor petrolífero existem inúmeras áreas. E eu não lido especificamente com petróleo propriamente dito. A minha área é a área que vem antes da completação da produção. Então, honestamente, não sei, não saberia responder essa pergunta. Ok. A minha outra pergunta é: quais são as vantagens e desvantagens de uma engenheira de petróleo? Bom, eu acho que só tem vantagens se tu gostas do que tu fazes. Eu gosto de abrir a boca e dizer que eu sou engenheira. Eu, quando terminei o meu curso, a minha mãe apresentava-me assim: essa é minha filha engenheira. Então, yeah. É tipo algo que tu tens e tu exibes e ninguém pode tirar esse título que tu tens. Por eu ser apaixonada pelo meu trabalho, eu não consigo ver desvantagens. Eu acho que. E também eu sou solteira, não tenho a vida agitada que a Cíntia tem. Então, se calhar, se eu tivesse uma relação, se eu tivesse uma família, se eu tivesse coisas do gênero, eu poderia dizer, mencionar esse aspecto da saudade, da família, disso, daquilo. Mas, para mim, a saudade já não é um fator que eu poderia considerar desvantagem propriamente dito. Porque eu vivi longe da minha casa há 7 anos. Então, da minha família. Eu hoje sei como gerir isso. Então, as vantagens são, para além disso que eu já mencionei, tu estás num setor em que se tu apertares as teclas certas, tu aprendes só a conversar com alguém. É o que eu disse há bocado. No setor petrolífero existem pessoas que têm 35, 40 anos de experiência. E eu sou uma pessoa que sempre gostei de conversar com idosos, de estar ao lado de pessoas mais velhas. Então, se tu te despes de toda e qualquer arrogância, porque tu podes pensar que eu sou engenheira, sou isso, sou aquilo. Não. Quando tu chegas numa sonda offshore e tu vês, principalmente eu que trabalhei numa sonda em que as pessoas eram maioritariamente do norte e não falam aquele português que nós estamos habituados,
Tu se calhar vais olhar para o homem e vais lhe ouvir a falar e vais dizer, se tu fores uma pessoa preconceituosa e tu fores uma pessoa que não olha para além da aparência, tu vais ficar naquela, ó, não vou dar confiança a essa pessoa, não tem nada para me ensinar. Mas são as pessoas com quem tu mais aprendes. Conversa de offshore é melhor que as conversas de fofoca das tuas amigas. Porque para além, olha, trabalhar offshore acho que é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu falo de trabalhar offshore com muita saudade, porque esse ano eu ainda não trabalhei. Então, para mim é das melhores coisas que existe. É tu teres essa possibilidade de te despir, principalmente dos preconceitos e pré-ideias pré-concebidas que tu possas ter, para chegar lá e olhar para pessoas que te vão ensinar da forma mais simples, sem aquele blá 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 da universidade, sem aquele apetrecho todo, mas que tu vais realmente aprender e vais aprender de uma forma que tu consegues reproduzir, entende? Bem, estamos aqui a ver que as nossas convidadas trabalham naquilo que gostam, gostam do que fazem e têm uma paixão que, pá, quem não tem é melhor começar a se rever, porque isso não só mostra, foi o que eu tinha dito à Cíntia, essa coisa de trabalhar naquilo que se gosta e gostar daquilo que se faz é prazeroso e torna todo o processo de trabalho bem leve, como a Cíntia disse, trabalhar 12 horas de segunda a segunda passa Olha, rápido. houve dias que eu na Sonda já trabalhei 15 horas seguidas. Houve dias que eu já trabalhei 18 horas, porque estávamos numa operação. Isso acontece assim, não constantemente, porque ninguém é de ferro, né? Mas já aconteceu de tu estás numa operação tão crítica e a tua presença é necessária. Ou então, eu estava numa operação que eu nunca tinha visto. No dia que eu trabalhei 18 horas foi isso. Era uma operação que eu nunca tinha presenciado. E as pessoas estavam, Márcia, vai dormir. Eu disse, não, eu não vou dormir, eu tenho que ver isso até o fim. Eu comecei, eu tenho que ver como é que isso vai acabar. Estás a ver? Então, é o que a Cíntia estava a dizer. O poder da tua mente é aquilo de tu estás a fazer alguma coisa que realmente é muito importante para ti e que tu sabes que estás ali presencialmente é diferente de pegares no livro e lês como se faz. E se tu gostares do que tu estás ali a fazer, tu não vais pensar, pô, eu estou aqui há 18 horas. Não, tu vais dizer, eu não tenho mais 2 horas para eu ficar aqui. Estás a ver? Então, o essencial é tu fazeres um trabalho que tu ames, que tu gostes e que tu te divirtas. Ótimo, perfeito. Estamos aqui também para as pessoas que nos estão a ouvir ou nos estão a assistir. É bom que também tenham ou comecem já a pensar desta forma para facilitar a vossa vida profissional. Eu tenho uma outra pergunta que é como é que classificaria a inserção da engenheira de petróleo no mercado de trabalho nacional e internacional, se puder? Bom, eu acho que nos dias que a gente vive, existe uma necessidade e está a ser cumprida, é algo que está a ser cumprido, dessa diversificação do género. Porque não vamos tapar o sol com a peneira, o setor petrolífero é um setor maioritariamente masculino. Eu já estive em sondas com mais de 100 pessoas e eu era a única mulher. Entendes? Tu não vês, se vis assim um cheiro, se sentis um cheiro de perfume diferente no corredor, vais saber que tem uma mulher aí, estás a ver? Porque os homens vão para offshore, às vezes só com uma muda de roupa, não levam perfume, não levam nada. Então é mesmo isso. Mas para responder à tua pergunta, eu acho que as coisas estão num nível em que as mulheres já são respeitadas, independentemente de seres engenheira de petróleos, mas seres mulher e ocupares o teu espaço. Entendes? Então, no setor que eu trabalho, isso não é diferente. Existem sim muitos homens que são mad engineers, que é como nós chamamos, aquele nome bem comprido que está no flyer de engenheiro de fluidos de perfuração. Existem muitos homens, mas eu também, só no meu departamento, nós somos 4. Anteriormente éramos 5. Uma agora trabalha na mesma empresa, mas noutro departamento. Então,
pelo menos nós que trabalhamos com estrangeiros, porque as prestadoras e operadoras é muito estrangeiro, nós sentimos que já se dá o espaço que a mulher precisa para demonstrar que se ela quiser, ela vai ser o melhor profissional que tu vais ter. E internacionalmente, melhor ainda. Eu, quando fiz a minha especialização, a minha turma acho que era de 27 alunos e era maioritariamente mulheres. Então, temos espaço, estamos a conquistar o nosso espaço. O que é bom, o que é ótimo. Uh, do ponto de vista de engenheira de petróleo e voltado para a área, para o setor e a área que trabalha, diria que existe assim um padrão de ambições profissionais comum às engenheiras de petróleo? Eu acho que isso depende do que tu queres para ti. Mas, por norma, as empresas, principalmente as prestadoras, tu nunca ficas numa posição por tempo indeterminado. O que acontece? Tu entras como trainee, associate, como muitas empresas chamam, depois entras na tal posição, depois disso, tu tens que subir. Porque se tu não sobes, ninguém mais é recrutado, ninguém sobe atrás de ti, porque é uma cadeia que existe. Então, as pessoas têm objetivos diferentes. Por exemplo, eu já trabalhei no escritório, já trabalhei no laboratório e agora trabalho offshore. Offshore, às vezes que eu vou para o laboratório, sim, mas já é numa categoria diferente. O que acontece? As pessoas, eu por já ter trabalhado no escritório, eu não gosto do trabalho de escritório, é aquilo que a Cíntia estava a dizer. Eu gosto das minhas lamas, eu gosto de me sujar, entende? Então, dependendo da empresa que tu estás, mas por norma é assim, tu nunca ficas, e se ficas numa posição por tempo indeterminado, ou tu estás muito confortável com aquilo, ou como tu perguntaste, ou tu não tens objetivos traçados, mas por norma os jovens são assim. Os jovens chegam, eu quero trabalhar 2 anos, acabam por trabalhar 3, 5 nessa posição, saio do mar, vou para o escritório, mas o teu goal é se calhar chegar a um country manager, se calhar chegar numa posição que não é a que tu começaste. Porque se tu não fizeres isso, isso é que aconteceu de eu ter feito a minha especialização e só ter ido para o mar 1 ano e 6 meses depois. Porque, primeiro, não tínhamos sondas para mandar às pessoas, tínhamos muitos profissionais da mesma área e são pessoas que não transitavam. Então, se as pessoas que estão na companhia há mais tempo não sobem, tu que estás a entrar agora também não tens como subir. Então, acho que é por aí. Ok. Tem aqui uma pergunta da Karina Karen. Será que pode falar sobre a greve que fez parte? Não trouxe repercussões negativas? Se quiser responder, se achar que deve... Não, eu vou responder. Isso é um assunto nacional, porque nós ficamos tão famosos que aparecemos na televisão todos os dias. Então, isso não é um assunto. Se eu não mencionar a empresa pela qual eu trabalho, it's ok. Mas acho que todo mundo sabe. A greve foi algo necessário. Eu acho que nós hoje vivemos numa era que podemos, enquanto trabalhadores, demonstrar o nosso descontentamento com as condições que o nosso empregador nos apresenta. E nós estávamos a ser muito mal pagos. Muito mesmo. Significa que, para vocês terem uma ideia, no tempo que nós saímos dos dólares para os kwanzas, e durante muito tempo nós ficamos naquele câmbio de 100 dólares, 10 mil kwanzas. Só que depois a coisa foi disparando, né? A coisa foi disparando, em 2019 estava uma coisa louca e nós continuamos presos naquele câmbio. Os nossos salários eram pagos assim. Então, se tu estavas a receber 200 mil kwanzas, na verdade o teu salário eram 2 mil dólares. Então, ficamos perdidos no tempo e no espaço. Essa greve foi necessária. Essa greve foi das melhores experiências que eu já tive na minha vida. Estão aqui a dizer que eu sou grevista. As pessoas estavam a dizer que eu era chefe da greve dentro da empresa, inclusive. Mas não. Era aquele senso de tu saberes que o que está a acontecer é muito injusto
e tu és das pessoas que mais dinheiro faz para aquela empresa, porque somos nós que fazemos os reports, somos nós que apresentamos tudo o que é feito, entende? Então, depois da greve, a greve foram 82 dias, debaixo de sol, debaixo de chuva. Eu fiquei doente, acho que 2 vezes, fui parar ao hospital e chegava no hospital, ah, não acusava nada, era tudo muito, muito psicológico. Ah, mas depois de 82 dias, nós conseguimos aquilo que nós estávamos a reivindicar. Durante a greve, houve suspensões, eu fui suspensa. Houve despedimentos, eu fui despedida. Uh, Houve uma série de coisas. E havia dias que olha, eu fiquei tão escura, meu Deus, que as pessoas ficavam, mas então, essa jovem, o que é que se passa? Porque eu ficava todos os dias na Boa Vista, das 8 da manhã às 12, e era muito sol. Então, mas depois houve isso, houve discussão com a polícia, quase levei surra, houve uma série de coisas. Eu, quando isso foi uma das melhores experiências da minha vida, foi difícil. Tudo aquilo que aconteceu era, na verdade, uma forma que a empresa achou que poderia nos pressionar a cedermos ao braço de ferro. Mas, entretanto, tudo passou, sentamos, nos resolvemos, conseguimos uma parte daquilo que nós estávamos a reivindicar. E ninguém foi despedido. Deve ter sido, deve ter sido o melhor, né? Foi. Não foi uma experiência boa, mas não foi uma experiência fácil. Houve alturas que nós, dizendo comissão sindical, né, que éramos meio que os responsáveis no que concerne a tomar decisões, tínhamos que juntar dinheiro para dar dinheiro de transporte aos colegas para eles não enfraquecerem, para comprar comida, que era peixe, que era massa, que era arroz. Olha, foi uma experiência super, super desafiadora. Diz-se que os dias de glória do petróleo estão contados. Qual é o seu pensamento sobre essa afirmação? Olha, eu ouço isso desde que eu estava no segundo ano da universidade. Eu acho que até chegamos nessa fase de não ter mais petróleo para ser explorado, de não conseguirmos fazer mais dinheiro. Se calhar já vou estar na terceira geração ou na quarta depois de mim. Então, porque é um recurso que sim, que é esgotável. Mas tem aí os pontapés até agora. Então, quando é que vai acabar? Se vai acabar, epá, nós vamos trabalhar até onde der. Tenho uma outra pergunta, Neide Paim. Gostava de saber se na prática, não sei se é assim que se pronuncia, caliper, apresenta a mesma função. Não percebi. Deixa eu ver se eu encontro a pergunta aqui. Está na caixinha das questões. Ok. Será que pode falar sobre a greve? Ok, já respondi isso. É esta aqui. Gostava de saber se na prática o caliper apresenta a mesma função. I have no idea what this is. Ok. Então, Neide, se puderes reformular a sua questão, seria melhor. Tem aqui a pergunta da Karina. Se eu sinto receio. Olha, o receio existe e é um receio justificável. Porque é o que eu estou aqui a falar. Nós agora estamos a viver outro downturn do petróleo. E geralmente quando isso acontece, muita gente é despedida e se instaura o caos no que se refere a isso. Mas se perder o emprego, eu acho que uma pessoa que passou pelo que eu passei, não estou a falar no aspecto greve,
perder o emprego é um dano colateral, não é o fim da minha vida. Eu acho que eu tenho a capacidade de recomeçar, se eventualmente eu perder o emprego. E eu acho que isso é algo que pode acontecer pela situação que nós estamos a viver, o coronavírus. Por agora, ninguém pode ser despedido, mas quando as coisas voltarem meio que ao normal, as empresas podem não ter capacidade de arcar com todos os trabalhadores. Então, eventualmente, alguns vão ser despedidos. Mas eu, por exemplo, o tempo que trabalhei nos Estados Unidos, que trabalhei também, que estudei nos Estados Unidos, eu andava muito de Uber e quase todos os Ubers com quem eu andava eram engenheiros que foram postos na rua por causa de um downturn, entende? Então, é o que eu disse no princípio, é a indústria que supostamente mais dinheiro se faz, mas também é a mais volátil, é a mais frágil, que de um dia para o outro o preço do petróleo pode baixar, as empresas não vão aguentar com os trabalhadores que têm, os contratos vão ser cancelados, então é algo que pode acontecer. Tem aqui a pergunta da Cândida. O que a Márcia acha que o petróleo nos reserva? Qual é o futuro do petróleo? Eu acho que a situação do nosso país, não tinha só a pergunta que eu falo muito e depois posso esquecer de responder a outra parte. Calma aí. O que o petróleo nos reserva? Eu acho que o petróleo, em termos de meio sustentável, estou a falar da Angola, já nos deu muitas alegrias, muitas pessoas fizeram fortunas com base nisso. Mas, infelizmente, nós temos dirigentes e sempre tivemos dirigentes que não souberam fazer as coisas que deveriam ter feitos com o dinheiro que a gente tinha. Nós sempre fomos, e acho que até o momento somos o país africano, o segundo país africano produtor de petróleo. Então, não deveríamos estar nas condições que estamos. O que é que o petróleo nos reserva? O petróleo nunca vai perder a importância que sempre teve, porque infelizmente ou felizmente nós aqui, principalmente em África, somos ainda muito dependentes dessa fonte de energia, dessa fonte de sustentação. Mas a partir do momento que nós, enquanto país, entendermos que nós temos um país que é rico de toda e qualquer coisa que tu podes imaginar, nós poderemos deixar de colocar tanta importância nesse petróleo e diversificarmos essa importância que nós, enquanto país, temos de dar às outras coisas. Então, qual é o futuro do petróleo? O petróleo vai sempre estar aí, os nossos carros precisam dos derivados do petróleo, muitas outras coisas que a gente usa na nossa vida advêm do petróleo. Mas qual é o futuro do petróleo? Se calhar daqui a uns anos não será a fonte número 1 de rendimento do nosso país. Então, dizer que o petróleo tem os dias contados não é certo, mas que quando nós acordarmos para as coisas, vai perder esse first place que sempre teve em termos de economia. Eu acho que é isso que nos aguarda mais lá frente. Ok. Temos mais outras perguntas? Tá aqui. Ela não aparece toda completa, mas eu acho que é exatamente isso que eu estava a dizer. Achas que se o nosso país tivesse investido em outras commodities, teríamos melhores condições, no doubt about this. Porque nós crescemos a ouvir Angola é um país grande e belo, faz parte do continente africano, esses blá 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 todos. Mas sempre foi grande e belo e sempre foi rico para determinadas pessoas, nunca para todo mundo. Então, se nós lá atrás, se as pessoas que eram, vamos dizer, os responsáveis por esse país tivessem feito o seu trabalho de casa, nós poderíamos ser um dos melhores países africanos em termos de organização, em termos de educação, em termos de saúde, em termos de toda e qualquer coisa que tu podes imaginar.
A minha outra pergunta é como é que é o ambiente de trabalho? Visto que o setor petrolífero ou o ser engenheiro de petróleo ainda é uma profissão considerada masculina, como é que a Márcia vê ou identifica o ambiente de trabalho? Olha, o meu ambiente de trabalho é super saudável. Super saudável. Relembrando novamente o que a Cíntia estava a dizer, no que se refere a assédio, essas coisas. Eu, por exemplo, eu tenho uma facilidade de lidar com rapazes enorme. Então, por eu ter também uma certa humildade e essa minha capacidade de aprender sempre, eu acho que não existe uma pessoa que entrou na minha vida com a qual eu não tenha aprendido alguma coisa. Então, sempre que eu trabalho com alguém, independentemente de ser homem, de ser mulher, eu sou muito observadora. Então, eu olho para aquela pessoa, meio que vou me aproveitar de ti. O que é que tu podes me ensinar? Principalmente dentro do trabalho. O que é que tu podes me ensinar? Eu trabalho dependendo da rotação que eu esteja, num grupo de 8, somos 2 mulheres. Então, somos duas mulheres. E os homens são sempre. Os meus colegas são aqueles cavalheiros, são isso, são aquilo. Que às vezes tu estás a fazer Porque eu antes trabalhei como técnica de laboratório, então há testes que eu faço, que muitos mad engineers precisam do técnico de laboratório para fazer, mas eu faço. Então, existem equipamentos que são mesmo pesados. Mas se tu estiveres na rig às 5 da manhã e é o teu turno e o cliente precisa daquele teste, tu não vais ter o teu colega aí para te ajudar a fazer o teste. És tu que vais fazer. Então chegava a alturas que eu dizia aos meus colegas: Márcia, deixa eu levantar isso ser pesado. Não, não é pesado. Quando eu estiver na rig, eu vou ter que levantar isso sozinha. Mas falando novamente do meu ambiente de trabalho, eu digo que eu sou privilegiada. Eu sou privilegiada porque trabalho com homens que respeitam e que não têm a cabeça formatada de que, não, eu sou homem, ela é mulher e eu tenho a última palavra por eu ser homem. E mesmo quando tu estás offshore, porque o trabalho offshore nunca é só a tua empresa, nunca é um monopólio. Principalmente eu que trabalho numa prestadora, são muitas empresas. É a Halliburton, Schlumberger, Oceaneering, enfim, todas as empresas. Mas o que acontece? Mesmo nessa miscelânea de empresas, o tratamento é sempre bom, porque eles sabem que se algum deles fizer alguma gracinha ou for indelicado contigo, tu só precisas dizer ao company man: oi, esse cota aqui did something wrong, e ele sai da sonda no mesmo dia. Então, ambiente de trabalho é das melhores coisas que existe. Daí também eu ser viciada em estar offshore, porque eu gosto bem de ouvir a história daqueles mais velhos, cada aldrabão que tem na sonda, deixa só. Olha, estamos já a terminar esta parte. Eu vou só sair num instante que é para poder gravar, deixar o live gravado e já voltamos. Pode ser? Uhum. Tá bom. Tá bom, Até já. tá bom. Até já. Até já.